Estamos ao vivo no Instagram. Eu sei que eu prometi que a live ia ser no TikTok, só que a doutora aqui não viu que o TikTok ainda não me permite fazer live. Ainda a conta é muito recente lá e eu não consegui fazer. Então eu vim pro Instagram. É o seguinte, pessoas, divas maravilhosas, essa live vai ficar aqui gravada e também vai ser publicada nas outras redes. E ela é feita com o objetivo de apresentar tanto a missão do Divorcio e do Embuste, quanto eu mesmo. Afinal de contas, esses perfis, eles são recentes, eles só têm 2 meses. Então, faz mais ou menos 2 meses que eu resolvi trazer a prática tradicional do direito para as redes sociais. E aí, eu não sou inexperiente na prática do direito, somente nas redes sociais. Apesar de eu já estar vindo há uns anos fazendo um trabalho mais forte do lado literário, eu gostaria de me apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre a missão do Divorcie e também um pouquinho de mim, quem sou eu, por que eu posso te ajudar nessas todas essas situações envolvendo direito de família. Vamos dar uns minutinhos para ver se o Instagram oferece essa live, apresenta essa live para mais pessoas. Enquanto isso, eu tô aqui tomando meu cafezinho. Desejando um ótimo dia para vocês. Sextou, Brasil! O Instagram não gosta quando a gente fala isso, né? Porque o Mark dá meio que uma bloqueadinha na gente, mas não vamos falar então. Estamos ao vivo. Eu vou mandar o link aqui em alguns grupos. Vamos ver se a gente consegue atingir mais pessoas. Bom dia. Bom dia, pessoal do Facebook. Tô aqui mandando o link para vocês. Estou ao vivo no Instagram. Vamos colocar aqui. Sentindo-se motivada no Instagram. Eu gosto tanto desses emojis aqui do Facebook, elas são muito figuras. Vamos colocar aqui também no TikTok Stories. Será que eu consigo colocar aqui? Eu acho que eu não consigo, né? Carregar. Só consigo colocar vídeo no TikTok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos para o motivo pelos quais nós estamos aqui. E é o seguinte, o Divorcio do Embuste, ele existe para atender mulheres, em especial. E ele veio de uma prática minha, de 20 anos de direito. Eu vou fazer 21 anos de OAB agora, em setembro. Se não me engano, no dia 13 de setembro. E durante esses quase 21 anos, eu fiz centenas de processos de divórcio, de inventário, de pensão, de execução de pensão, de revisão de pensão, de extinção de pensão, que são coisas todas diferentes. E percebi que o distanciamento que os profissionais de direito fazem questão de colocar com as partes, até mesmo aí para dar uma valorizada nos honorários, para colocar o advogado naquele lugar de nossa, como ele tem sabedoria jurídica e por isso ele cobra bastante. Isso atrapalha, porque muitas vezes esse linguajar legal, esse juridiquês, que é como eu costumo chamar aqui, ele é inacessível para a maioria das pessoas que trabalham em outras áreas. Ninguém é obrigado a saber se não é profissional do direito. Então, quando os advogados eles usam esse linguajar muito juridiquês, eles afastam o cliente do conhecimento. E divas afastadas do conhecimento são mulheres que são facilmente, infelizmente, passadas para trás na hora de fazer um acordo, na hora de fazer, na hora de fazer até mesmo um processo judicial litigioso. Conhecimento é poder, certo? Esse é um dos meus valores. Se vocês não sabem, eu sou advogada, também sou autora e editora independente de contos e romances.
E eu tenho 5 valores profissionais muito bem delineados na minha carreira. E desses valores profissionais... Só um minuto, gente, por favor. Coisas de live. Acontece, né? Desses valores profissionais, um deles é o conhecimento. Então, o valor do conhecimento, ele é inegociável para mim. E ele norteia esse perfil Divorcido Embuste. Por quê? Porque divas que têm conhecimento, elas não são passadas para trás na hora do divórcio, na hora de pugnar aí os seus direitos e os direitos dos seus filhos. Então, o Divorcido Embuste existe para transmissão de conhecimento. E aí, esse conhecimento jurídico, ele chega na sua vida de forma simples, de forma direta, de forma bem-humorada até mesmo, para que não exista esse afastamento tamanho entre o advogado e a cliente, entre o conhecimento jurídico que você precisa para acertar aí esses pontos da sua vida. Então essa é a missão do canal. Não é aqui somente fazer memes, ser engraçadinho, atingir um número máximo de pessoas, criar seguidores. Não, a missão é você precisa estar bem informada na hora de lutar pelos seus direitos. Principalmente se você é mulher e se você se vê aí com a guarda dos seus filhos, muitas vezes em casamentos que já estão insustentáveis e não sabe nem por onde começar a ir atrás, correr atrás do que é seu, do que é direito dos seus filhos. Então, nesses 20 anos eu vi muito acontecer isso. As pessoas, elas vêm desinformadas ou muitas vezes acabam aceitando, pressionadas, até mesmo por profissionais do direito, como conciliadores. Em audiência, elas se veem pressionadas a aceitar acordos que não são tão favoráveis. E existe outra coisa também que eu percebi, que teve um comentário aqui no Instagram de uma diva que disse que está há 11 meses aguardando o resultado de um processo e não sai nada. E essa lentidão da justiça, que infelizmente é uma coisa que é geral, e eu lido com isso a vida toda, a carreira toda, essa lentidão faz com que as pessoas cheguem em audiência e falem assim, tá bom, vou aceitar qualquer acordo só para acabar logo com isso. Eu não aguento mais essa situação. Isso é demandante mentalmente, sentimentalmente, né? A gente não pode esquecer que por trás dessa batalha por direitos existe aí muitas mágoas, existe um trabalho psicológico e terapêutico muito grande que tem que ser feito. Então, muitas vezes essas divas, elas aceitam qualquer acordo só para se livrar daquela situação. E se elas têm conhecimento, se elas têm segurança no conhecimento que elas obtêm, elas não fazem isso. Elas já vão preparadas. Se elas vão para um litígio, elas já vão preparadas para que o tempo, infelizmente, não esteja tão a favor, porque a justiça do Brasil é lenta e por mais que a gente busque profissionais que são ágeis, a gente depende de movimento de cartório, depende do juiz despachar, a juíza despachar. Então, a justiça é um pouco lenta, assim. E aí, quando a gente vai para esse litígio, a gente já vai com esse conhecimento. E a gente já vai preparada também, psicológica, até mesmo financeiramente, para que esse valor, esses alimentos, esse valor que ela tem direito numa ação de divórcio demore um pouco para chegar na mão dela. Então, esse é o objetivo dos perfis. Esse perfil, ele está existindo em todas as principais redes sociais. Então, a gente tem no Facebook, todos com o mesmo nome, Divorcido Embuste. A gente tem uma página lá do Facebook, como se fosse Divorcie fosse uma pessoa. Tem lá os meus dados, claro, mas a gente já tem uma página, então você pode pedir amizade lá no Facebook também. A gente tem no TikTok, que é a página que eu escolhi para fazer a live, mas infelizmente, como o perfil ainda é muito recente, o TikTok ele não me dá essa opção de live ainda, por isso que eu vim para cá. Então, a gente tem lá no TikTok. Eu já respondi perguntas de seguidoras de lá, então eu brinco que a rede das dancinhas, ela não é só para dancinha, ela também existe pra gente obter conhecimento, falar de assuntos sérios, mas claro, sempre de uma forma muito simples e bem-humorada. A gente tem no YouTube também. Eu tenho muitos shorts publicados lá, tenho vídeos mais longos. Então, ele tá nas 4 principais redes sociais e também pelo WhatsApp,
que é onde as consultas se realizam. Vou falar mais disso um pouquinho daqui a pouco. Então, se você ainda não me conhecia, muito prazer, eu sou a Luciana. Eu tenho quase 21 anos de experiência em Direito. A minha OAB, o número da minha carteira da Ordem do Estado de São Paulo é 214.567, então ele é um número que já tá bem antigão aí. Hoje em dia eu acho que a OAB já deve estar, sei lá, beirando 600 mil. Então eu tenho aí quase 21 anos de experiência. Desses 21 anos, eu trabalhei 16 anos junto ao convênio da Defensoria Pública com a OAB. Saí tem uns 5 anos. Então ali eu convivi com muitas partes que são hipossuficientes, né, que são as pessoas que não têm condições de contratar advogados particulares, que procuram a Defensoria Pública e a Defensoria nomeia advogados, né, em casos de cidades menores. Eu já trabalhei muitos anos na Praia Grande, trabalhei muitos anos em Itapetininga, no interior do estado também, nesse convênio de Defensoria com Ordem. Então, vi acontecer de tudo ali. E muitas vezes me vi de mãos atadas diante de acordos fechados de forma desfavorável para as minhas clientes, porque elas não aguentavam mais e queriam somente acabar com aquela situação. E também vi algumas coisas que são aí curiosas e que servem de alerta. Eu já trouxe alguns casos aqui, se você acompanha, se você está assistindo os vídeos, você vê que eu costumo falar um pouquinho de tudo. Não tenho dado muita ênfase ainda no arrolamento, o inventário, porque esse é um assunto mais complicadinho, mas a gente já vai chegar nele também, vai ter ali algumas coisas a respeito disso. Mas tenho focado principalmente no divórcio e na possibilidade de que ele seja feito judicial ou extrajudicial. Então, hoje em dia, a gente tem um projeto de lei que vai permitir mais para frente que o divórcio extrajudicial ele seja feito no cartório, né? O extrajudicial seja feito quando você tem filhos menores. Hoje em dia ainda não pode. Então, essa opção de acordo em divórcio, ela só existe atualmente para quem não tem filhos menores. Ou seja, tem filhos, mas já são maiores de idade, ou você não tem. Então, você pode optar por fazer esse divórcio no cartório. Como é que funciona isso? Esse divórcio extrajudicial, ele necessariamente tem que ser por acordo. Então, ele tem que ser combinado. Tem que ser muito bem dialogado antes. O papel do advogado dentro disso é fazer uma minuta, que é um resumo de tudo que foi discutido entre as partes. Então, um advogado, geralmente, ele assiste tanto a diva quanto o embuste. Ele faz essa ponte entre os dois para dialogar, para dizer o que vão dividir, como fazer, pensão como pagar, as prestações vão ser pagas aonde, em que data, como vai ser corrigido esse valor, enfim, tudo isso é colocado numa minuta, que é um resumo, e é enviado para um tabelião. Quem faz o divórcio extrajudicial é o tabelião de notas. Então, a gente tem aí um custo, um emolumento de cartório. Então, o cartório ele vai cobrar para fazer isso. Atualmente, um divórcio extrajudicial sem bens para dividir custa mais ou menos R$560 a escritura. Então, essa escritura, ela vai servir para você como se ela fosse aquela sentença do juiz que declarou o divórcio. E aí você vai pegar esse papel, vai levar no registro civil, que é onde você fez o casamento, e vai averbar no verso da sua certidão de casamento que você está divorciado. Então, existem aí duas custas. Uma é a certidão do registro de notas, que vai te dar o divórcio, e a outra, o averbamento, que você vai ter que fazer no registro civil, onde você casou. Então, isso é possível de fazer pela internet também, caso você tenha casado em outro estado, já não more mais próximo do cartório, dá para fazer pela internet. Inclusive, o divórcio em si dá para fazer pela internet também. A gente tem essa facilidade, né? É uma coisa que ficou mais forte durante a pandemia, mas eu acredito que seja muito útil hoje em dia. Muitas vezes, por mais que o divórcio extrajudicial ele seja amigável, as pessoas também não querem sentar ali e tomar um cafezinho com o ex, né? Preferem um certo distanciamento, então o advogado ele serve para isso também, para se colocar como essa ponte entre os dois e para chegar e falar, não, vamos fazer isso de forma virtual, vocês ficam quietinhos aí. A pessoa que trabalha no cartório, né, geralmente tabelião, assistente de tabelião, ele vai ler essa minuta novamente, né? O advogado já vai ter discutido isso exaustivamente com as partes, mas esse profissional, ele vai vir, vai ler essa minuta, vocês vão dizer concordo,
E aí vai ter assinatura digital, tá aqui. Daqui a, no máximo 7 dias, vocês estão com esse papel na mão para considerar já ser divorciados, tirar documento novo, no caso de quem mudar de nome, averbar esse papel, essa certidão aqui, essa escritura de divórcio lá no registro civil. Então, assim, gente, essa averbação no registro civil, ela é o último passo do divórcio, tá? Se você não fizer isso, você não pode retirar a documentação recente. Você tem várias coisas ali que você fica impedido de fazer. Então, o divórcio, ele não acaba quando você tem essa escritura de divórcio extrajudicial na mão ou quando o juiz declara o divórcio. Você tem que averbar isso daí. Então, é por isso também que quando você vai atrás de declaração de divórcio, você tem que ter uma certidão de casamento atualizada. Então, assim, não adianta você ter casado há 30 anos atrás e me aparecer com aquele papel que está escrito em máquina de escrever. Então, não é esse o documento que a gente vai usar para fazer esse pedido. Tem que ser uma certidão atualizada. Essa certidão você também consegue retirar pela internet, você vai pagar aí no máximo R$60 por ela, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Então, hoje está muito mais fácil. Você não precisa, por exemplo, casei no sertão da Bahia. Você não precisa ir lá para pegar a certidão. A gente consegue retirar isso online. Pode ser até que ela demore um pouquinho mais para chegar, mas ela chega. E aí a gente consegue essa regularização, tá? Falei um pouquinho do divórcio extrajudicial, agora vamos falar do judicial. Essa semana eu postei um vídeo que começa assim, né? Quando o embuste fala pra diva, não precisa de advogado, vamos lá, a gente mesmo faz um acordo e resolve. Até brinquei e falei, gente, se vocês escutarem isso, corre que é cilada, Bino, corre que isso aí geralmente é coisa de quem está de má fé. Porque quem tá de boa fé, ele quer resolver tudo. Quem tá afim de fazer um acordo que é justo, ele quer fazer tudo dentro da lei. E esse divórcio sem advogado, ele não é, assim, ele existe, mas ele não é o aconselhável. Por quê? Porque muitas vezes você vai até ele se sentindo pressionada pelo ex. Você chegar lá, você pode se sentir um pouco pressionada pelo conciliador. E é feito no Sejusc. O Sejusc, ele é um órgão legítimo da justiça, tá? O Conselho Nacional de Justiça, ele implementou Sejuscs em muitas comarcas, então a maioria das comarcas aqui do estado de São Paulo, ela tem o Sejusc. Ele é um órgão legal, garantido, só que se você chega nele desinformada, o conciliador, ele tá ali, claro, para garantir que a lei seja cumprida, mas ele não vai olhar muitos detalhes do seu acordo. Ele vai olhar no geral se esse acordo ele está obedecendo à lei. Se está obedecendo à lei, é isso. Então esse diálogo para chegar ao Sejusc, ele tem que ser muito bem feito e você, diva, tem que estar muito bem informada. Olha aí para que serve o divórcio do embuste. Você está falando assim, ó, eu confio, eu tenho uma situação aqui que eu conheço os meus direitos, eu posso fazer isso. Então, a consulta serve para isso. Você faz uma consulta aqui no divórcio do embuste, fica por dentro de todos os seus direitos e, com isso, você até poderia chegar no Sejusc e fazer o seu divórcio lá, tá? Então, quando eu falo que a consulta aqui, ela te mune de conhecimento, é também nessa possibilidade do Sejusc, ok? Eu tenho clientes que fizeram acordos no Sejusc que eu já tive que discutir na justiça depois, porque a cliente se sentiu muito pressionada. É aquela coisa, né? Não aguento mais essa situação, só quero ir embora, ou só quero que ele vá embora, vai lá e assina. E tem coisas assim que ficam complicadas de reparar depois. Então, para que esse tipo de coisa não aconteça com você, existe essa consulta aqui no divórcio do embuste. E também, se já aconteceu, a gente pode usar essa consulta para descobrir o que pode ser feito para se reverter esse acordo mais ou menos aí que você fez lá, ok? Então, a gente falou judicialmente do divórcio pelo Sejusc, que ele é um divórcio por acordo, tá? Você vai lá, esse conciliador ele vai atender vocês, ele vai submeter essa ata para homologação judicial. Essa homologação saindo, você vai conseguir fazer o seu divórcio. E aí existe o divórcio judicial, que é o pedido de homologação de acordo também. Só que aí ele não passa primeiro pelo Sejusc, ele vai primeiro para a justiça.
Quando, geralmente, nesse tipo de divórcio, o mesmo advogado atende ambas as partes e faz da mesma forma que a gente faria se fosse o divórcio extrajudicial. A gente serve como ponte de diálogo entre a diva e o embuste. A gente vai conversar, a gente vai ver os direitos, vai analisar o regime de casamento. Então, a gente tem 3 regimes de casamento fundamentais aí, principais, que são da comunhão total, que geralmente é o regime que era adotado lá no tempo das nossas mães, no tempo das nossas avós. O da comunhão parcial, que é o regime adotado aí, acho que o mais adotado nos últimos 20 anos. E o regime da separação de bens, que pode ser obrigatória, quando uma das partes tem mais de 65 anos, ou optativa, você pode optar. Você já está casando aí com certo patrimônio, não quer dividir, você opta pelo regime da separação de bens, o que cada um já tinha fica separado, se adquirir em nome próprio durante esse casamento também fica separado. Então, a separação de bens tem aí os seus detalhes, assim como a comunhão parcial. Eu já tive uma diva que era casada na separação de bens, só que durante esse casamento, eles adquiriram um apartamento, ambos pagaram, a escritura estava no nome de ambos. Quando chegou na hora de fazer o divórcio, o argumento da parte contrária foi: ela não tem direito à meação, porque estão casados na separação total de bens. Só que aí aconteceu o seguinte: a escritura estava no nome de ambos, ela ajudou a pagar aquele imóvel, ela foi esperta o suficiente para não fazer como a Graciane Barbosa, que pagou pela mansão lá e depois chupou o dedo, né? A gente viu falar a respeito disso nas fofocas aí nas últimas semanas, que ela assinou um documento achando que era legítimo e ficou sem bem. Nesse caso, essa diva, minha cliente, foi espertíssima, porque na hora de fazer a compra do apartamento, como ela também estava pagando, ela fez questão que a escritura saísse no nome dela e do esposo. Então, a hora que chegou na hora do divórcio, esse argumento do advogado do embuste de que ele não tem que dividir porque a separação de bens, né, era obrigatória, no caso ele já tinha mais de 65 anos, caiu por terra. Eles tiveram que dividir sim, inclusive ela divíssima comprou a parte dele e ficou com o apartamento. Então, o regime de bens aí é uma das primeiras coisas que a gente vai questionar e a gente vai perguntar. O da comunhão parcial é o mais comum, como eu falei hoje em dia, né? A gente tem, acho que essa opção aí, sei lá, mais de 80% dos casamentos nessa opção. E ele tem os seus detalhes também. A regra geral da comunhão parcial é a seguinte: o que cada um já tinha antes do casamento, permanece. Coisas herdadas não são divididas. Então, durante o casamento, você herdou aí uma casa, um bem, né, dos seus pais, e você não tem que dividir isto. Essa é a regra geral, tá? Mas o detalhe do direito é que todas as regras têm as suas exceções. Então, na comunhão parcial de bens, vocês precisam ficar atentas. Vamos dizer assim: você está casada na comunhão parcial de bens, já tinha um imóvel. Durante essa comunhão, você e o seu digníssimo reformam esse imóvel, dobram o valor de mercado dele. Na hora da separação e na hora do divórcio, ele provavelmente vai ter direito em cima desse valor que foi aumentado aí. Então, você já tinha o bem, mas quando vocês fizeram essa obra, vocês dobraram o valor desse bem, vocês estavam em conjunto, a lei vai entender que ambos estavam contribuindo. E aí, na hora do divórcio, esse bem provavelmente entra em meação. Então, prestem muita atenção nisso. Já vi também na prática. A pessoa tinha um bem do primeiro casamento, casou-se na comunhão parcial, né? Divorciou-se do primeiro, né? Primeira união, ficou com esse bem, casou-se novamente. Vendeu esse bem para comprar um apartamento junto com a digníssima ali. E aí, na hora do divórcio, teve que dividir esse segundo bem. Porque apesar da pessoa já ter esse patrimônio de antes, o argumento de que ele não teria que dividir, ele cai por terra a partir do momento que a pessoa vendeu e comprou outro. Então, geralmente você faz isso. Você coloca dinheiro, você investe. E se você está colocando dinheiro e está investindo dentro de um casamento de comunhão parcial de bens, você está adquirindo bens em conjunto e na hora do divórcio você vai ter que dividir. Então, são pequenos detalhes que você tem que prestar atenção e que, se você estiver informada na hora de fazer o acordo, principalmente, e na hora de lutar pelos seus direitos no litígio também, você vai saber. Então não adianta você cair na esparrela, na conversa.
do embuste que ele vem te pressionar e falar assim, não, eu já tinha essa casa antes, essa casa é dos meus pais, essa casa é do meu avô, você não tem direito. Calma aí. Não vai acreditando na primeira versão dos fatos que você escuta. A gente precisa investigar tudo isso para ter certeza dos seus direitos. E isso é uma coisa que a gente consegue fazer durante a consulta. Então, são muitos detalhes, como vocês estão vendo, né? E aí, assim, esses dias também fiz alguns vídeos falando de pensão. Então, pensão é um assunto que a gente podia ficar o dia todo aqui conversando, porque tem muitos detalhes. Eu já vi acontecer de tudo. Sério mesmo. Eu já vi pai pagando, mãe desaparecida. Eu já vi... Nossa, pai deixando o emprego de propósito para não pagar o valor. Eu já vi... Vem uma pergunta aqui, já vou te responder, Valéria. Eu já vi, assim, de tudo mesmo, sabe? Pai mentindo que não tinha emprego quando era empresário. Eu já vi pai fazendeiro falando que uma fazenda de gado leiteiro não dava nem um salário mínimo de renda. Juro, eu vi. Essa foi recente. Então, assim, eu já vi de absolutamente tudo quando se fala em pensão. Deixa eu ver aqui a dúvida da Valéria. O ex está fazendo a proposta de colocar os bens novos das minhas filhas com usufruto dele. Você acha isso viável? Éramos casados em comunhão parcial de bens. Vivemos juntos sem casar por 25 anos e 3 oficialmente. Então, tem que prestar bem atenção nesse tipo de acordo. Se você não quer ficar na posse do bem, já é um começo interessante aí para essa proposta, né? Se você não se importa que ele fique na posse, quer dizer, o usufruto é o quê? É a posse. Quem vai usar esse bem vai ser ele, né? Então tem que prestar bem atenção em como que você vai fazer esse acordo, viu? Porque pode ser favorável se você não pretende ficar na posse do bem. Agora, se essa posse ela é valiosa, por exemplo, aí você tem que ver direitinho. Qual seria o seu direito em cima desse bem? Você está falando que você viveu 25 anos sem casar, então provavelmente, né, em união estável, o regime de bens que vai vigorar durante esses 25 anos é o da comunhão parcial. Então você tem que pensar quando que o bem foi adquirido. Foi adquirido antes desse período? Já era dele? Foi herdado por ele? Foi feita alguma reforma durante? Qual é o seu, né? Qual que é o seu quinhão aí? Qual que é o seu direito em cima desse bem? Você tem metade desse bem? Você acha que ele ficar na posse é justo? Então, ela não quer ficar na posse, ela já tem uma casa. Então, pode ser que seja interessante sim, viu, Valéria? Você tem que ver direitinho aí. Porque aí, por exemplo, você pode colocar algumas cláusulas nesse usufruto também. Prestar atenção nisso, porque ele vai transferir para as filhas. Ótimo, elas ficam com a propriedade, né? E aí ele teria direito a viver no imóvel até o fim da vida, por exemplo. Então ele vai ter que arcar com todas as despesas desse imóvel até o fim da vida. IPTU, esse tipo de coisa, né? A manutenção do imóvel. Também não adianta ele passar a propriedade para as filhas e deixar o imóvel ser destruído com o tempo, né? Imóveis, eles exigem manutenção, tem muita despesa, então ele tem que manter isso daí quitadinho, para que a hora que realmente essa propriedade passe para as filhas, né, seja uma propriedade viável para elas usarem, venderem, morarem, fazerem o que quiser com esse imóvel. Então pode ser interessante se você não quer. Tá? Tem carros também. Então é um divórcio aí onde vai ter bens, você precisa ficar bem atenta para dividir tudo e assim prestar bem atenção nos direitos das suas filhas. Né? Isso é que isso, aí que tá o direito das suas filhas. Tá? Essa ideia dele transferir a propriedade para elas até que é interessante. Então você precisa ver aí. Talvez ele esteja de boa fé, né? Vamos ser otimistas um pouco. Então, falando um pouquinho de pensão. Fiz esses dias posts falando especialmente no caso de filhos deficientes. Eu sou mãe atípica, tenho um filho até de 14 anos. E a gente sabe que quando se fala de filho deficiente, a gente tem uma massiva quantidade de mães que ficam com a guarda no divórcio, os pais vão embora. E muitas vezes não querem ser responsabilizados por uma pensão que é mais alta. Por quê? Porque filhos deficientes necessitam de atendimento médico, que muitas vezes é feito de forma particular.
alguma parte no SUS, alguma parte particular, tem muitas terapias que eles precisam, então a gente tem que correr atrás disso, e aí isso tudo tem que ser comprovado. Então, assim, quando a gente vai falar de pensão, a primeira coisa que eu falo é, façam um orçamento mensal das despesas dos seus filhos. Coloquem tudo nesse orçamento. Tudo que é gasto, valor total. Desse valor, você tem que ter em consideração que metade é de responsabilidade do pai e metade é de responsabilidade da mãe. E aí, infelizmente, se você ainda está desempregado, se você está passando dificuldades financeiras, a lei é bem clara, metade para cada um. Eu já vi casos em que o pai assume 100% das despesas. Existe, é meio que raro, mas existe. Mas, na maioria das vezes, a gente vai obedecer a lei que diz que metade é de cada um. Então, primeiro passo na pensão, fazer esse orçamento. Esse orçamento, ele não pode ser de voz da sua cabeça, tá, gente? Ele tem que ter documento ali. Então, pagou uma van para a escola, contrato da van. Até mesmo comprovantes de PIX servem do que você tá pagando, tá? Então, tudo tem que entrar. Tem que entrar alimentação. Se você paga aluguel, você tem que colocar o valor do aluguel também. Ele não vai entrar um valor cheio ali, mas ele vai entrar uma porcentagem. Mas ele também faz sentido. Então, você tem que colocar absolutamente tudo. Roupa, material escolar, remédio, convênio médico se tiver, qualquer, assim, atividade extracurricular de escola, tudo, absolutamente tudo. A Valéria está dizendo, o divórcio já saiu, os bens foram colocados para ser partilhados, depois foram registrados em audiência de conciliação. Se foi registrado em conciliação, então você chegou a fazer o acordo, né? Então tá. É isso aí. Então já tá com esse acordo vigorando. Para você querer questionar alguma coisa em cima disso, tem que só verificar a documentação. Se já saiu, como eu falei, às vezes a gente consegue reverter alguma coisa que não tiver muito favorável, principalmente com relação à pensão, tá? A pensão, ela vai durar anos. No caso de filhos deficientes, ela vai durar o resto da vida. Mas no caso aí, na maioria dos casos, né, dos filhos típicos, a gente vai ter obrigação de pagamento até quando esse filho estiver estudando. Então, vamos dizer assim, não existe, completou 18 anos, o pai não precisa mais pagar. Não existe isso, gente. O que existe é a comprovação de que esse filho ainda continua estudando, curso técnico, curso faculdade, qualquer coisa vai entrar aí. Então, como ele é uma obrigação, uma prestação que vai levar muitos anos pela frente, ela pode ser revisada. Não existe um prazo mínimo para revisão. Não aconselho que seja feita antes de 3 meses da fixação. Então, vamos dizer assim, o divórcio saiu começo do ano. Agora a gente já está em junho, já daria para questionar modificação em caso de pensão. Ela diz que a pensão saiu, então é isso. Agora, assim, a filha mais nova tem 15, a mais velha tem 21. Então, se a mais velha permanece estudando, o direito dela permanece, ela precisa comprovar isso. Tá? E outra coisa também, como eu falei, se não foi fixado em acordo um termo para pensão, que não é usual e eu não aconselho que seja feito, porque a gente não sabe dia de amanhã, a gente vai ter que a obrigação ela vai perdurar até o devedor, que no caso aqui é o pai, entrar com uma ação de exoneração de pensão. Então ele tem que pedir para a justiça, não é automático. Terminou a faculdade, não vou pagar mais. Não, tem que pedir essa exoneração. Tá? E aí, assim, na maioria das vezes, quando a filha é maior de idade, os filhos são maior de idade, eles podem até concordar. Né? Eu já fiz recentemente, inclusive, uma exoneração de pensão. A filha maior de idade já estava morando com o pai, eles tinham aberto um negócio juntos. E, na verdade, quem estava recebendo a pensão era a mãe. Então, a gente pediu a exoneração, a menina assinou junto, porque já era maior de idade, já pode se representar, só para cortar essa pensão que ele estava pagando à toa, porque ela já, né, eles estavam trabalhando juntos, ela estava morando com ele, então não tinha necessidade de estar pagando essa pensão. Como eu falei, acontece de tudo na vida do direito, né? Ela faz 1 ano que entrei com o divórcio, uns 18 acaba? Não acaba. Não acaba. A não ser que tenha ficado especificado nesse acordo. Porque eu falei, eu não aconselho fazer isso. Mas, se foi feito, aí tem que ler lá. Só lendo o acordo para saber. Tá bom? Mas, a regra geral, só acaba
quando o devedor entra com ação de exoneração. E aí ele vai ter que explicar para o juiz por que ele está pedindo. Não é automático, fez 18 anos, não quero pagar mais. Não, está trabalhando, já tem renda própria. Eu já vi processos que a menina, a filha, ela já tinha uma união estável, já estava morando junto, já trabalhava. E aí a gente pediu exoneração porque, de fato, ela não tinha motivo para receber a pensão mais, já tinha uma vida financeira independente. E aí, a princípio, ela resistiu, disse que não estava estável, que só dormia às vezes na casa do namorado, que precisava do dinheiro, mas no final das contas acabou ficando provado que ela realmente já estava trabalhando numa empresa, que já tinha uma vida financeira independente. E aí ela acabou concordando lá pelos lados do recurso, sabe? Recorreu ainda, mas acabou concordando no final, que realmente não precisava mais da pensão. Eu achava que era automático. Não é automático, viu? Não entra nessa esparrela dele, não. Porque ele fala, fez 18 anos, vou pagar mais. É que a menina de 21, se ela estiver estudando, ainda tem que pagar. Não tem essa, tá bom? Então, como eu falei, né? A gente pode ficar aqui a vida toda falando de pensão. E assim, eu acho que uma das situações mais complicadas é quando a pessoa diz não tenho emprego. Todo mundo tem um bico. Todo mundo vive de alguma coisa. A não ser que você nasceu herdeira, né? A não ser que o embuste seja herdeiro e não trabalhe, mas mesmo assim, com certeza, ele vai ter renda. A justificativa não tem o dinheiro, ela não é aceita pela lei, tá? Vai ter que pagar de qualquer jeito. O salário vai ficar salvo? Vai sim, vai ficar. E aí, a justiça não quer saber de onde você vai tirar o dinheiro. E aí a gente entra em casos delicados, que são os casos onde os pais ficam com a guarda. A mãe vai ter que pagar pensão, gente. É muito, assim, novidade relativa a isso para muitas mães, porque na maioria das vezes, antigamente, vamos falar lá dos tempos dos meus pais, meus avós, né? As mulheres, elas não detinham a independência financeira, elas não tinham dinheiro, elas não trabalhavam, a maioria delas eram donas de casa. Então, quando a Constituição de 88, né, ela veio dizer que a obrigação de mear as despesas dos filhos é metade do homem, metade da mulher, ela já leva em consideração que essa mulher ela tem que ter renda, ela tem que ter uma vida financeira. E aí, em casos de divórcio, onde o pai fica com a guarda, a mãe tem a obrigação de pagar a pensão. Não importa se ela não trabalha. E aí, o que serve para o pai, nesse caso, vai vir servir para a mãe, tá? A justiça não vai querer saber se você está fora do mercado de trabalho, ela vai querer que você pague. E se esse pai vier exigir isto na justiça, você vai ter que pagar. O que eu vejo na prática é que muitas vezes os pais, eles abrem mão aí. Eles ficam com a guarda e não vêm cobrar a pensão da mãe, quando é o caso dessa mulher que era dona de casa, que não tinha independência financeira. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso, porque é uma coisa que acontece também, tá? Não é a maioria, é uma exceção. Como eu falei, eu já fiz de tudo, assim, já fiz, né? A gente já lutou por guarda de crianças que tinham ficado com os pais e a mãe simplesmente sumiu no mundo. E a gente não conseguia... E aí, essa pessoa, ela tem que ser localizada dentro do processo de guarda, né? A justiça, ela não tira a guarda nem do pai nem da mãe, se essa pessoa não for encontrada para citação. Ela tem que ser citada dentro do processo, tem que ser citada pessoalmente, inclusive. Então, às vezes a gente fica com esse processo rolando durante anos e não encontra essa pessoa. Essa pessoa simplesmente virou pó, sumiu, já não tá. A gente tenta localizar, né? Pede ofícios para telefonia, para luz, pro título de eleitor, endereço que tá. A gente vai atrás dessa pessoa, fica enviando um monte de cartas precatórias para várias comarcas procurando essa pessoa e não acha. Então, assim, eu já fiz vários processos em que aconteceu isso. Então, as partes, elas têm que estar cientes que o processo acontece, né? Eu já falei um pouco aqui também de citação por WhatsApp, mas no caso da guarda, a regra geral é a citação pessoal. Então, a gente tem que encontrar essa pessoa, né? E aí, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Renda é muito importante. Quando a gente fala de pensão, a gente fala de binômio. Necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Então é por isso que é tão importante você fazer aquela planilha de gastos, né? De ter aquela noção mesmo, assim, eu gasto, sei lá, 2.000 no mercado com comida, 1.000 de aluguel, sei lá, né? Eu tô agitando números aqui. Mas você tem que fazer, você tem que entregar esses gastos pro advogado
e ter essa noção. E esse valor X de pensão vai servir para mear essas despesas. Menos do que isso eu não vou aceitar. Porque a gente chega em audiência e a gente escuta de tudo. A gente escuta, né, que nem eu falei, pais fazendeiros falando que não tem dinheiro. A gente escuta a gente que pediu demissão de propósito do serviço para dizer que tá sem renda. E que fica trocando de emprego. Eu já vi gente que ficou preso. Eu já vi pais devedores que preferiram cumprir 30 dias de prisão do que pagar. Então, assim, já vi de tudo. E quando se fala de pensão, eu acho que é fundamental essa luta, né? Ainda que demore, ainda que você vá para o litígio, como foi, né, o comentário que eu acabei de ler aqui antes de entrar na live, que a pessoa está desanimada porque está lutando por isso há 11 meses, não está vendo solução, mas é uma luta que é justa. E aí, assim, eu acho que uma das mensagens mais importantes do divórcio e do embuste também é para a mulher que fala, eu não preciso desse dinheiro. Eu crio os meus filhos. Eu sempre paguei as despesas deles. Não preciso. Você não precisa hoje. Mas é dever do pai pagar. E é sua obrigação como guardião legal, né, desses filhos ir atrás disso, porque se você não precisa do dinheiro, se você está suprindo a despesa, maravilha, perfeito. Pega esse dinheiro e guarda. Deixa rendendo lá para os seus filhos. Eu tenho certeza absoluta que no futuro eles vão ser gratos. Pensa que legal, lá na frente, né, seu filho ou sua filha abrindo um negócio com esse dinheiro que você guardou, que foi da pensão que não precisava. Então, assim, corre atrás. Não deixa com que eles vão embora, batendo no peito quando eles vêm visitar. Eu tenho uma raiva da figura do pai de selfie que vocês não têm noção. Tenho raiva. Textão no Facebook de amor pro filho. Foto, abraçadinho com a criança que ele acabou de pegar ali limpinha, bem alimentada, cuidada por quem? Pela mãe, né? Porque o bonito só aparece a cada 15 dias para tirar uma foto com a criança, fazer a declaração de amor no Facebook e não paga. Então, assim, é absurdo. Olha lá, as mulheres ficam reféns, acham que não vão conseguir porque não trabalham, muitas vezes não se divorciam por medo. É o que mais tem. É o que mais tem. E essa primeira orientação é muito importante, porque a gente tem que achar essa solução, né? Eu já tive clientes que chegaram para mim num casamento longo, que ela não tinha nem ideia de o que eles tinham para dividir. Porque o marido era tão machista no sentido de que ele tomava conta dos bens e ele trabalhava, tinha uma empresa e ela era dona de casa e ela não sabia o que eles tinham para partilhar, porque ela não tinha acesso à renda. Se ela precisava comprar um desodorante, eu tinha que pedir dinheiro para ele. Ele tinha todos os extratos bancários, toda a movimentação da empresa, só ele tinha. Ela não tinha nada, ela não sabia. Então a primeira orientação foi: senta, respira e discretamente vai atrás descobrir tudo. Como é que é essa empresa? Atrás da documentação. Atrás da gente saber por onde começar nessa menção. Então, assim, e esse tipo de marido é aquele que vai chegar e vai falar assim: pra que advogado? Você tá ficando doida. A gente não precisa disso. Eu sempre cuidei de você. Eu não vou te desamparar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não caiam nessa. Estejam bem informados. Tá? Se vocês não quiserem contratar o divórcio do embuste, tudo bem, mas vai atrás dos seus direitos. Pergunta para um advogado de sua confiança. Então eu vou terminar a live falando da agenda. A agenda encerra hoje, a agenda de junho. A gente teve ela aberta de segunda até hoje. Ela encerra hoje, às 18 horas, e vai abrir novamente somente no dia 8 de julho. Então, a princípio, aqui no perfil, eu vou fazer dessa forma. Eu vou achar essas semanas no mês, onde eu vou abrir a agenda, onde eu vou estar disposta aqui, vou estar com a minha agenda aqui prontinha para receber vocês, para esclarecer todas as dúvidas em consulta. Essa consulta, ela vai durar até 1 hora e ela custa R$350. É um valor que eu achei que é base, tá? É um valor que não é absurdo, né? Você tem que ter em consideração que você está contratando uma profissional que tem quase 21 anos de experiência. Então, ele é um valor muito básico. E ele é um valor de consulta. Qual é a diferença? Ele não é um valor de honorários de contratação. Então, vamos dizer o seguinte. Na consulta, você ouve esses esclarecimentos e fala: doutor, eu quero te contratar. Então, aí eu vou passar os honorários que seriam de atuação em causa judicial, extrajudicial. Aí, esses honorários eles vão levar em consideração
se, né, quantos filhos tem, da pensão, dos bens. Então, assim, eu falo que eu não costumo cobrar porcentagem em cima do valor de bens. Para mim, não importa se você está dividindo uma casa de 100 mil, você está dividindo uma casa de 1 milhão. O valor do divórcio com bens, ele tem meio que uma tabela, tá? Então, eu não vou fazer isso em cima do que você tem para partilhar. Eu vou fazer só pela complexidade do processo ou do acordo, ok? Então a consulta ela é para isso, é para ela dar essas orientações todas, para analisar a documentação, que nem assim, eu tenho uma pensão que já está há muito tempo, eu queria revisar, aí eu vou te pedir essa documentação, você vai me trazer nessa consulta, ou você já vai me mandar antes, eu vou analisar tudo e na consulta eu vou te dar o remédio, a solução que você precisa para resolver o seu problema. Em casos aí de início, né, daquele pensamento do divórcio que você não sabe muito bem ainda para onde ir, eu vou te dar uma lista de coisas que você precisa fazer, de documentos que você precisa encontrar, tá bom? Em casos de inventário, eu vou te dar a lista de documentos que você precisa. Como eu falei, inventários é chatinho. Eu acho que é um dos procedimentos mais chatinhos. A Valéria tá falando que ela também nunca soube a renda do marido dela. É isso. E assim, eu vou te passar essa lista e aí nessa consulta a gente vai esclarecer tudo. Se dá para fazer, se não dá. No caso de divórcios aí litigiosos, se a gente vai conseguir pedir gratuidade na justiça ou não, se vai ter custas, que é o valor que você tem que pagar para a justiça, se vai ter emolumentos, que é o valor que você vai ter que pagar no cartório, caso você esteja optando pelo extrajudicial. Então a gente vai discutir tudo isso na consulta. E é por isso que ela existe, tá bom? Então, até hoje, às 18 horas, a agenda ainda tá aberta. E aí, a partir do mês que vem, o perfil ele vai continuar. Eu vou estar aqui semanalmente, são mais ou menos 3 vídeos por semana, onde eu vou estar esclarecendo muitas dúvidas, eu vou abrir perguntas de caixinha para vocês, vou fazer os vídeos aí com todo carinho, porque informação, conhecimento é poder, e divas poderosas nunca são passadas para trás. Então, prazer ter estado aqui com vocês, um abraço e até mais.